O gráfico mostra a variação percentual do valor do PIB do Brasil por trimestre em relação ao trimestre anterior. Galera, isso aqui, ó, é mega importante. É uma variação percentual, quanto variou em relação ao trimestre anterior. Então a gente vai ter que saber entender esse gráfico bem a fundo. Então, de acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior valor do PIB foi... Daí olha aqui, ó. Vejam só, a questão diz que o gráfico mostra a variação percentual em relação ao trimestre anterior. E pergunta o maior valor do PIB. Não está perguntando a maior variação percentual em relação ao trimestre anterior. Porque muita gente olhou aqui, ó, o maior valor do PIB. Ah, eu vou pegar o maior valor do gráfico aqui, né? É esse cara que é o maior valor, 2,57. Então o maior valor ocorreu no terceiro trimestre de 2009. Daí tu vai lá e olha nas alternativas, não tem essa resposta, terceiro trimestre de 2009. Por quê? Porque não é esse cara. Galera, a gente tem que saber interpretar esse gráfico aqui. Olha só, o que significa esse 1,87? Significa que no segundo trimestre de 2009, houve um aumento do PIB de 1,87% em relação ao trimestre anterior. Galera, se houve um aumento, vocês concordam comigo que nesse trimestre é maior que esse trimestre aqui? Porque houve um aumento daqui para cá, ó. Houve um aumento. Então, esse trimestre é maior que esse. Ah, mas cresceu aqui, tá? Tudo bem, calma lá, ó. Terceiro trimestre, houve um aumento, ó, porque é positivo, quando é diminuição é negativo, né? Aqui houve um aumento. Então, do segundo para o terceiro trimestre, ó, porque é sempre em relação ao trimestre anterior, isso aqui é 2,57% de variação em relação ao trimestre anterior. Então, houve um aumento também. Então, o terceiro trimestre é maior que o segundo. Olha aqui, agora que começa a pegar, ó. Aqui no quarto trimestre também houve um aumento em relação ao trimestre anterior, porque está positivo. Galera, então o quarto trimestre de 2009 teve um PIB maior do que o terceiro trimestre. Então houve um aumento também. Ah, professor, mas diminuiu aqui. Sim, o que diminuiu foi que teve uma variação menor. Foi uma variação menor, mas foi um aumento. Então, no quarto trimestre é maior que o de 2009 também. E, pessoal, a gente vai sempre deduzindo que ficou maior sempre que tem uma variação positiva. Então, olha aqui, ó, variação positiva, o primeiro trimestre é maior que o quarto trimestre. Variação positiva, quer dizer que esse trimestre é maior que esse. Variação positiva, quer dizer que esse trimestre é maior que esse. Variação positiva, esse é maior que esse. Variação positiva, esse é maior que esse. Então, o maior PIB desse gráfico está aqui no final, ó. Porque houve só aumento até chegar nesse cara aqui. A questão ficaria muito mais legal se nós tivéssemos aqui, ó, valores negativos aqui, ó. Negativo, negativo, negativo. Se esses três fossem negativos, qual que seria a resposta? Daí a resposta seria o segundo trimestre de 2010, porque foi o último momento que teve aumento em relação ao trimestre anterior. Porque daí, né, na nossa hipótese, se aqui fosse negativo, esse cara seria menor que esse. Daí seria uma diminuição, então maior seria esse cara. Tá, mas ele é positivo, vamos responder a questão, né? É positivo, positivo, positivo. Então o maior de todos apresentados nesse gráfico é o primeiro trimestre de 2011, gabarito letra EQ.